influencia a maneira como cada pessoa sente e percebe sua empresa, seu trabalho, seus superiores e colegas, como reage e se comporta nesse contexto. Em termos práticos, o clima organizacional depende do estilo de liderança utilizado, das políticas e valores existentes, da cultura corporativa, da estrutura organizacional, do trabalho em si, das características das pessoas que participam da empresa e do relacionamento entre elas, natureza do negócio, ramo de atividade da empresa e do estágio da vida da empresa. Tudo isso ajuda em seu conjunto a criar o clima dentro de cada empresa. A temperatura emocional ali existente. O gestor deve ser um motivador de pessoas e equipes. Ao motivar as pessoas, dá-lhe um senso de satisfação e autorrealização, entusiasmo e vigor. O gestor está criando um clima organizacional salutar, gostoso, acolhedor, incentivador, que leva as pessoas a produzir mais e melhor. Ao mesmo tempo, está criando um ambiente de trabalho agradável e satisfatório, incrementando a produtividade da organização e, consequentemente, sua competitividade e sustentabilidade. Clima organizacional é definido como conjunto de propriedade mensurável do ambiente de trabalho percebido de forma direta ou indireta por quem vive e trabalha nesse ambiente, que influencia a motivação e o comportamento desse indivíduo. B. Conjunto de normas, valores e comportamentos que regem uma organização. O conjunto de hábitos que vem sendo repetido por colaboradores da organização ao longo dos anos. D. Identidade da organização, que deve ser transmitida aos colaboradores com o intuito de garantir que sigam a mesma linha de atuação de forma a se promover o bem-estar geral. E. A capacidade de mudança gradual da organização ao longo do tempo, conforme sua sociabilidade e necessidade de mercado, até mesmo os objetivos planejados pelos gestores. Portanto, clima organizacional é definido como conjunto de propriedade mensurável do ambiente de trabalho percebido de forma direta ou indireta por quem vive e trabalha nesse ambiente, que influencia a motivação e o comportamento desses indivíduos. Pergunta número 2. Quanto às relações humanas e as relações interpessoais, julgue um item. O clima organizacional representa o ambiente psicológico e social que existe e condiciona o comportamento de seus membros e sofre uma influência moral deles. Portanto, certo. Comportamento organizacional. Para falarmos de comportamento organizacional, precisamos levar em consideração a interação entre os grupos e os indivíduos. As organizações com essas organizações influenciam o comportamento das pessoas frente ao trabalho que lhe é outorgado. O comportamento organizacional refere-se ao estudo de indivíduos e equipes que atuam em organização, as quais, por comportamento organizacional, a dinâmica do sucesso das organizações. Seu turno, encontra-se ambiente dinâmico, mutável e competitivo. Preocupa-se com a influência das pessoas e equipes sobre organizações e vice-versa, com a influência das organizações sobre as pessoas e equipes. Na realidade, o CO retrata a contínua interação entre as organizações e seus ambientes externos e internos, que se influenciam reciprocamente, em uma sequência de ações e reações. Constitui importante área do conhecimento para todos que necessitam lidar com organizações, sejam para criar novas organizações, empreender, mudar as organizações já existentes, trabalhar em organizações, investir nela ou, mais importante ainda, dirigi-las e transformá-las em centro de excelência. O CO está relacionado às ações das pessoas no trabalho em organização ou interação com essas. É uma área de estudo que trata do comportamento individual de pessoas, envolvendo vários tópicos como personalidade, atitudes, percepção, aprendizado, motivação e satisfação no trabalho. Além disso, o CO também se relaciona com o comportamento grupal e com equipes, inclui tópicos como comunicação, normas, papéis, construção de equipe, liderança, negociação e gestão de conflito.
baseia-se na contribuição das ciências sociais. Todavia, o comportamento de grupo de pessoas não pode ser compreendido apenas pela soma de ações do indivíduo, agindo sozinhos ou em conjunto. Além disso, o comportamento grupal é diferente do comportamento individual. Daí a necessidade de estudar o comportamento sob ambos os ângulos, individual e grupal. Relação entre as diferentes disciplinas, muitas técnicas e métodos servem como espelho para o comportamento organizacional. Já que o ser humano é complexo, precisa ser estudado. O comportamento organizacional e cultura organizacional. Base de estudo. Alguma disciplina precisa caminhar junto para descobrir esse comportamento. Psicologia auxilia o conhecimento do indivíduo e da personalidade. Psicologia social. Conhecimento do indivíduo e de sua relação com terceiros para compreender, por exemplo, as decisões tomadas e o estilo de liderança. Sociologia concentra a força nos grupos de indivíduos para entender a solução de conflitos, observando a relação de poder dentro da organização. Antropologia foca na cultura da organização, contribuindo para a manutenção da cultura organizacional. Aspectos relevantes. Os aspectos relevantes servem para auxiliar os indivíduos a compreender a organização como um todo. E aqui cabe destacar a aplicação de métodos científicos, dá origem a modelos a partir dos métodos científicos de pesquisa, para explicar o comportamento humano nas organizações. Abordagem contingencial. Possui relações com as circunstâncias, não basta apenas a existência de princípios e regras. A interdependência entre fatores pessoais e situacionais precisa ser reconhecida como variáveis contingenciais. Modelo de comportamento organizacional. As ciências são a base para o modelo de comportamento. Destaca-se uma série de variedades dependentes e independentes que explicarão o comportamento dos indivíduos e dos grupos organizacionais. As premissas são a existência das análises individual, grupal e organizacional, além de ter o entendimento de que a tese de um nível é construída sobre o nível anterior. Variáveis dependentes são resultados que podem ser influenciados por diversos fatores, como a produtividade, que medem o resultado entre os produtos e serviços a custo baixo. A produtividade é a relação entre a eficiência e a eficácia. Eficiência seguir os processos para que as coisas sejam feitas de forma correta. Eficácia olhar nos resultados aproveitando as oportunidades. Além da produtividade, temos também um absenteísmo que mede a ausência dos indivíduos nos seus trabalhos.